Se você gosta do Leia para Viver, eu te convido para apoiar o projeto no site do Apoia-se. Você contribui com um pequeno valor mensal e recebe também algumas recompensas. O link está no início da descrição. O Jorge Luiz Borges escreveu certa vez, num dos seus vários textos sobre grandes obras da literatura, que dos escritores contemporâneos, um que dificilmente será esquecido pelas próximas gerações é o Dino Buzzati. Para quem ainda não conhece, Dino Buzzati foi um escritor e jornalista italiano que fez bastante fama graças ao seu livro conhecido como O Deserto dos Tártaros. Essa obra, curiosamente, foi publicada em 1940, ou seja, no meio de todo o caos da Segunda Guerra Mundial. Mesmo num cenário tão conturbado, o sucesso foi gigantesco e esse livro quase que automaticamente se converteu no principal trabalho desse autor. Em 1976, o livro foi adaptado para o cinema pelo diretor italiano Valerio Zurlini, além de também ter uma trilha sonora composta por nada mais nada menos que Ennio Morricone. Muito da admiração do Borges pelo Dino Buzzati vem justamente desse livro O Deserto dos Tártaros, que inclusive tem um prólogo desse escritor argentino numa edição em espanhol. Talvez a percepção de que o Dino Buzzati não será esquecido pelas gerações futuras venha do fato de que o Deserto dos Tártaros toca num tema que não é nem um pouco datado. Ou seja, isso quer dizer que o livro trata, nas entrelinhas, de um assunto que, pelo menos ao meu ver, continua sendo bastante presente. Em linhas gerais, o Deserto dos Tártaros fala sobre o tempo, em especial a valorização e o uso do nosso tempo de vida. Basicamente acompanhamos a história de um jovem tenente chamado Giovanni Drogo, recém-formado na Academia Militar. Ele foi encaminhado no seu primeiro serviço para o Forte Bastiani, que é localizado numa região de fronteira que fica em frente a um grande deserto. Há séculos atrás havia uma lenda de que o forte era fundamental para defender a nação diante da ameaça dos tártaros, do povo tártaro, que em teoria costumava invadir justamente pelo deserto, já que eles ocupavam esse território. O tenente Drogo ainda não conhecia o seu novo local de trabalho, mas já criava uma grande expectativa de uma vida gloriosa, defendendo a fronteira e ganhando muito dinheiro e prestígio. No início da leitura, então, acompanhamos esse jovem militar saindo a cavalo da cidade onde vivia, rumo ao Forte Bastiani. Acontece que toda essa animação começou pouco a pouco a diminuir por conta de pequenas desilusões que ele teve ao longo da estrada. Por exemplo, ao perguntar sobre o caminho do forte, falavam para ele que não tinha nada desse tipo na região, ou que simplesmente não tinha a menor ideia de onde ficava. Isso, claramente, fazia ele pensar que o local onde ele ia trabalhar não era tão importante assim. Na estrada também, o Drogo acaba conhecendo o capitão Ortiz, que por coincidência estava voltando para a fronteira, então poderia indicar o caminho correto. Enquanto conversavam, dava para perceber que o capitão Ortiz sentia um claro desânimo com relação ao serviço no Forte Bastiani, já que aparentemente nada de incrível acontecia por lá. Ao finalmente alcançar o seu destino, o primeiro pensamento que o Drogo teve ao visualizar o forte é de que aquele local parecia muito com uma prisão. A soma de todas essas situações, do início ao fim da viagem, apenas serviram para fazer o protagonista decidir que queria voltar, que preferia a vida na cidade. Com esse objetivo, ele se apresenta logo de início ao Major Mati, que era a pessoa que comandava o local. Ele se apresenta para esse Major pensando em pedir para voltar imediatamente. Só que conversa vai, conversa vem, e esse mesmo Major convence o Tenente Drogo a ficar 4 meses no forte. Depois, se ele quisesse, poderia ir embora, daria um exame médico para ele ou qualquer coisa do tipo, falando que ele não teria condições de continuar. Depois dos primeiros dias, nas primeiras semanas, o Tenente Drogo sofre muito, com um sentimento muito forte de solidão, principalmente porque aquele local era completamente isolado do mundo. Só que ao mesmo tempo, aquele ambiente parecia ter algo de estranho, algo que favorecia as suas expectativas de ter uma carreira exemplar. Tem um trecho que fala assim, eu vou dar uma lida aqui. Parecia-lhe, desse modo, sentir crescer à sua volta uma obscura trama que queria prendê-lo. Provavelmente não se tratava nem mesmo de Mati. Nem ele, nem o coronel, nem outro oficial qualquer se importavam com ele. Que ficasse ou partisse, era sem dúvida para eles completamente indiferente. Todavia, uma força desconhecida trabalhava contra sua volta à cidade. Talvez emanasse de sua própria alma, sem que ele se apercebesse disso. Com o tempo, o Tenente Drogo começou a notar que alguns militares, que alguns companheiros seus, já estavam no forte há décadas. Havia, por exemplo, um sargento chamado Tronk, Sargento Tronk, que era uma pessoa extremamente viciada em regulamentos, que já vivia naquele local há 22 anos.
O próprio Ortiz, que ele encontrou na estrada, já estava no Forte Bastiani há 18 anos. De maneira geral, todos que ficavam por lá por mais tempo eram movidos por sonhos e tentavam criar algum sentido para sua própria existência. Isso, em linhas gerais, era mais ou menos a mesma coisa que o Tenente Drogo fazia, já que ele achava que teria uma longa vida pela frente e que mais cedo ou mais tarde a glória ia bater na sua porta. A expectativa de entrar para a história como um herói, a expectativa de que os tártaros iam chegar ou de que alguma coisa incrível ia acontecer, fazia com que muitas pessoas gastassem anos da sua vida cumprindo o serviço no forte. No decorrer da leitura, acompanhamos então como o protagonista se comporta diante dessa experiência, especificamente como ele se comporta diante da passagem do tempo. O Deserto dos Tártaros tem uma espécie de monotonia ao longo dos capítulos que eu acho que, de certa forma, pode acabar afastando alguns leitores. Eu mesmo fiquei um pouquinho cansado na leitura de algumas partes, mas como o livro é bastante pequeno, tem poucas páginas, isso não se torna nenhum grande problema. Só que depois de terminar a leitura e compreender a mensagem que o autor quer passar, aquela monotonia passa a fazer todo sentido, inclusive não teria nenhuma lógica se fosse de outra forma. Ao meu ver, esse é um livro que toca muito na ferida, principalmente daqueles que não conseguiram, por algum motivo, completar os seus objetivos ou acham que não vão mais conseguir fazer isso. O livro fala muito sobre como o tempo passa rápido e também sobre o perigo de ficar na sua zona de conforto, achando que milagrosamente ou com poucas iniciativas as coisas vão melhorar. Assim como os soldados no Forte Bastiani gastam dias, meses, anos aguardando entrar para a história de forma heróica através de uma suposta guerra com os tártaros, várias pessoas na sociedade moderna acreditam que em algum momento a sua hora gloriosa vai chegar, quase como um milagre caindo dos céus. Muitos soldados optavam também por não sair do forte justamente porque, diferente da vida na cidade, ali não haviam grandes incertezas. De certa forma, essa rotina devidamente estabelecida e as regras que não faziam pensar demais funcionam como uma clara referência à falta de iniciativa. Ou seja, é muito aquilo de deixar a vida como tá, sempre igual, até porque é muito mais fácil fazer isso do que ter que encarar as mudanças. Tem um trecho bem legal da apresentação dessa edição da Nova Fronteira, do Deserto dos Tártaros, que foi escrita pelo Hugo Giorgetti, que eu quero dar uma lida aqui porque tem muita relação com isso. Vou ler aqui rapidamente. Embora escrito quase 80 anos atrás, o livro parece endereçar-se diretamente ao século XXI e nos atinge profundamente. Ou não é exatamente isso que diz a publicidade, a televisão, enfim, o pensamento médio reinante? Seja disciplinado e trabalhador. Não mude sua vida. Trabalhe infatigavelmente que um dia algo maravilhoso vai lhe acontecer. Algo glorioso que vai justificar sua existência. Não uma batalha, claro, mas talvez uma linda mulher inatingível, uma esperada promoção, uma casa cercada de árvores ou muito dinheiro. Só que isso sempre virá mais adiante, cada vez mais adiante, até que um dia nos damos conta de que fizemos a aposta errada. Um aspecto bem legal de se perceber também é como o autor trabalha a noção de tempo que muitas pessoas adquirem quando envelhecem. Sem generalizar, claro, mas é muito presente aquela ideia de que quando se fica mais velho, mais o passar dos dias se torna precioso, mais se presta atenção nisso. É importante notar também que o Deserto dos Tártaros não é um livro para fazer você deixar de sonhar, deixar de ter esperanças, muito pelo contrário. Essa obra, na verdade, pelo menos para mim, funcionou muito mais como um alerta. Eu acho que o autor, a proposta do autor, é mostrar como o conformismo muitas vezes pode ser perigoso. Enfim, deixo aqui então essa sugestão de leitura de um livro que eu particularmente gostei bastante e que é considerado a obra-prima desse escritor italiano chamado Dino Buzzati. Bom, é isso, espero que tenha gostado da resenha de hoje, e lembrando que todo domingo às 18 horas tem resenha nova aqui no canal, então fica de olho que domingo à noite tem vídeo novo no Leia para Viver. E se você gosta do conteúdo do canal e quer ajudar de alguma maneira, existem duas formas de fazer isso. Uma forma é apoiando o Leia para Viver através do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo recorrente. Você contribui com um pequeno valor mensal e, além de ajudar o Leia para Viver, também recebe algumas recompensas. O link com o vídeo e também com um texto explicando todos os detalhes está aqui na descrição, aqui no início da descrição. Depois clica lá para conferir. A outra forma de ajudar é através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo também o link desse livro que eu falei aqui hoje, que no caso é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati.
E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu esse livro, o que você achou desse livro, O Deserto dos Tártaros, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!